Você já parou para pensar quanto custa um funeral no Brasil? Bom, é uma pergunta que pode parecer simples, mas a resposta é bem mais complexa do que parece. Eu sou o Matheus Cardoso. E eu sou a Laura Zanoni. Bem-vindo ao quadro Quando o Corpo Vira Produto, o podcast onde a gente fala sobre a morte, mas também sobre tudo que envolve o fim da vida, de uma forma consciente e informada. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tema, um tema delicado que muitas pessoas preferem evitar e fugir, mas que é um tema inevitável, né? E também é super importante, que são os custos aí funerário, todo o mercado por trás disso. Então, nosso objetivo hoje aqui é esclarecer como que o mercado funerário opera, por que tem tanta variação de preço e como que as famílias que estão passando por esse momento tão delicado podem tomar as melhores informações, podem tomar as melhores decisões com base nas informações que elas têm, né? Então, para isso, hoje, a gente recebe aqui o Renato Ortega, supervisor de atendimento do setor funerário, que vai explicar para a gente como que as coisas funcionam. Renato, pela sua presença, muito obrigado. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Perfeito. Então, para a gente começar essa conversa, quero perguntar do básico mesmo. Então, por que o valor, né, entre as funerárias variam tanto, né? Por que isso acontece? Olha, eu vou começar por Curitiba, tá? Curitiba, hoje, as funerárias são 25 empresas que atuam dentro do município, elas atuam num modelo de concessão, tá? Então, todos os preços e produtos delas são tabelados, né? Então, hoje, o funeral, ele parte, né? O ponto de partida dele é de R$ 439 reais, tá? Isso compreende uma urna, né? Dentro do valor dessa urna está inclusa a montagem e manutenção do velório. Então, a funerária vai buscar o corpo no local que está, vai vestir com a roupa que a família fornecer, tamponar esse corpo, leva para o local de velório, monta-se esse velório com os pagamentos do velório e leva para o local de sepultamento da família, tá? Aí a coisa vai subindo de acordo com aquilo que a família for escolhendo, né? Ela quer um véu, é mais a partir de 25 e 11. Se ela quer ornamentação, vai subindo. Se ela escolher uma urna mais cara, vai subindo, né? Se ela vai adquirir um serviço de cemitério que ela não tenha, daí sobe. Se ela vai adquirir um serviço de cremação, aí sobe. Então aquilo vai sendo montado de acordo com a vontade da família. Então começa muito básico, né? E vai sendo acrescentado dentro daquilo que a família gostaria aí no processo. Entendido. Isso daí, no caso, só do serviço funeral. Então, o sepultamento, ele não está incluso nessa conta. Não, ele não está incluso. Daí Entendi. ele fica a critério da família, se a família vai querer sepultar em um cemitério ou cremar, né? Mas ela que vai ter que providenciar com esse destino. Entendido. Esse é um serviço de livre escolha. Ele não fica preso ao sorteio como as funerárias. Legal. A gente sabe, então, que cada funerária aí vai ter o pacote, né, de como montar esse serviço básico, e aí que tem esse piso. Mas aí o que vai definir esses outros preços é somente essa personalização de quem está escolhendo ali o serviço. O que são os fatores ali comuns para eles precificarem um funeral total? Olha, a prefeitura, como são concessionárias, elas têm por obrigação ter essa tabela mínima. E a família ela não pode escolher, né? Ela chega lá, o morador de Curitiba ele não tem opção de escolher a funerária que vai atendê-lo. Então ele chega lá, é um sorteio, né? Sorteio uma das 25 e quem for sorteado que vai atender a família, baseado no fato de que os preços inicialmente são tabelados, né? Então não é só o caixão que é tabelado, né? As flores são, o véu a maquiagem é. Então tem uma série de produtos e serviços que é tabelado pela prefeitura, né? Aí, como eu disse, vai a critério da família se ele vai escolher aquele que é o mais em conta da prefeitura ou daí se ele vai escolher as outras opções da funerária, que daí sim são livres, né? Eles são obrigados a ter aquela tabela base, né? Que está no contrato de concessão e dali para frente é conforme ele quiser, daí conforme a empresa determinar os preços e produtos que eles vão oferecer, além do que está previsto no contrato de concessão. Entendi, que legal. E agora falando do funcionamento mesmo de um funeral, quais são os itens básicos assim que a família precisa necessariamente contratar para que aconteça, né, um velório? Ela precisa do caixão e de um local para sepultar. São os dois itens obrigatórios, né? Tem que ter o caixão para ter todo o processo ali e tem que ter um local para sepultar ou cremar, que é o destino ali do corpo, né? Só esses dois itens. O resto daí é tudo opcional.
né? Caso a família opte por sair do município, às vezes tem um jazigo lá em outra cidade da região metropolitana, daí ele tem o custo do deslocamento, que também é tabelado. Aí entra no terceiro custo. Mas, inicialmente, é o custo do caixão e o custo do cemitério, se não tiver. Que legal. E ele é tabelado né, falando a grosso modo, né, do mais barato ao mais caro, é tudo tabelado? Os caixões, Isso, todos. eles têm... Hoje a prefeitura ela tabela 10 modelos de caixões, tá? Uhum. Então, dali para frente, daí fica livre também para as empresas. Entendi. Entendi. E quando a gente fala no caso de cremação, ou igual você exemplificou, para levar para uma outra cidade, um outro município, o que vai influenciar esses custos para que as famílias tomem decisões assim mais assertivas, né? Certo. A cremação, ela é hoje uma opção bem mais em conta do que sepultamento. Muito, muito mais em conta. Se a família não tem o jazigo, não tem um túmulo no cemitério, é muito mais em conta cremar. Se essa família, por exemplo, tem um jazigo muito longe de Curitiba, acaba ficando mais caro levar, né? Porque o custo do KM, lá, o custo do quilômetro rodado, hoje é em 4,63 ida e volta, né? E a partir de 250 quilômetros é obrigatório o serviço de tanatopraxia, que o custo dele é a partir de R$ 1.600. Então, dependendo de para onde eles vão levar, acaba se encarecendo daí. Entendi. Tá certo. E aí a gente sabe, né, que o momento do luto, quando se perde alguém, é um momento muito sensível, né? Então agora uma pergunta de curiosidade mesmo, né? Como que o mercado funerário dá esse suporte para a família, para que eles escolham da maneira mais sábia, com calma, para que tudo aconteça dentro dos limites da família? Como que funciona esse apoio emocional mesmo? Certo. Vou explicar para vocês como que é o fluxo da coisa, Perfeito. né? Eu sou supervisor do Serviço Funerário Municipal de Curitiba. Eu sou funcionário da Prefeitura de Curitiba mesmo. Uhum. Então, hoje, o fluxo funciona da seguinte forma. Dado o falecimento, o hospital encaminha essa família para o serviço funerário, tá? E lá no serviço funerário, ele vai receber essa primeira orientação, esse primeiro contato de um servidor público, né? De um dos atendentes. E esse atendente vai passar as orientações que são pertinentes aí ao caso e vai apresentar a ele sem qualquer tipo de enviesamento, né? Ele vai mostrar todas as urnas, da mais em conta a mais cara lá, e vai explicar quanto que custa para cada opção que a família vem aí colocar ou ponderar. E daí, depois que essa família vai conversar com a funerária, que efetivamente ela vai para a empresa ser atendida pelo vendedor da empresa. Então, inicialmente, o primeiro atendimento hoje às famílias de Curitiba, ele é dado por um servidor público. Ele não é dado por uma atendente de funerária. Entendido. Então esse primeiro processo, esse primeiro contato é sempre com alguém que tem ali o serviço respaldado pela Prefeitura Municipal. Isso mesmo. Isso vale aqui para Curitiba ou para diversos Curitiba. outros municípios? Só em Curitiba. Curitiba. Serviços funerários, por diretriz nacional, ele é controlado pelos municípios, tá? Então, tem a lei nacional que determina que cada município vai tratar da sua forma. Isso causa até uma grande confusão, porque cada município tem sua lei. Então, aqui em Curitiba funciona de uma forma, de Campo Largo outra, de Pinhais outra, e dependendo do que a família fizer, acaba sendo bem complicado, porque ele vai ter que observar as leis dos municípios por onde o corpo vai passar. Não passar no sentido de cruzar, mas se for velar em Curitiba, sepultar em Campo Largo e faleceu em São José, ele vai ter que considerar a legislação desses 3 municípios. E aí a família que está nessa situação, ela tem que falar com as 3 prefeituras para... Dependendo da cidade, sim. Tem cidade que não tem serviço funerário, que não tem legislação, e tem cidade que tem e vai precisar verificar o que cada cidade prevê. Perfeito. Falando um pouquinho do pré-morte, falando a grosso modo, né? Como que funciona para as pessoas terem acesso a isso antes de acontecer, né? Tipo, se preparar para isso, né? Então, não necessariamente eu perdi alguém agora, mas eu quero estar por dentro, quero entender um pouco dos valores para não ser pego de surpresa. Como que as pessoas podem ter acesso a essas informações? Como que funciona? Olha, hoje nós prestamos atendimento não somente a famílias enlutadas. Qualquer pessoa que ligar, que perguntar, nós vamos explicar todo o processo, né? A gente informa os preços aí as tabelas de preço dos caixões, a gente tem uma tabela de preço de aluguel de capela, temos tabela de preço de alguns cemitérios que nos informaram, temos tabela de preço de cremação. Então, qualquer cidadão que chegar lá ou que ligar, que entrar em contato solicitando essas informações,
ele facilmente consegue isso. Entendi. É uma coisa até que bem comum. Muitas pessoas que veem assim que um parente foi desenganado, alguém está com um estado paliativo, ela vai lá e vai perguntar como é que funciona, né? E as pessoas ela tem uma grande vantagem, porque na hora que acontece a morte, o fato mesmo, ela já sabe, ela já conseguiu sintetizar aquilo de uma forma bem mais calma, mais tranquila, né? Então, qualquer pessoa que chegar lá, né, vai ser atendido e vai ter a mesma explicação daquele que está lá para ser atendido. Entendi. Perfeito. E dentro desse trabalho das funerárias, então, o que que acontece ou quais são as práticas que eles têm para que torne esse processo menos sobrecarregado, emocionalmente falando, e se existe algum movimento que tente cada vez mais não melhorar, né? Porque não tem como ser melhor, mas ser menos pior essa experiência para quem está passando pelo luto, que seja menos burocrático, de repente, algo assim? Olha, hoje a gente tem trabalhado num novo sistema, né, num novo fluxo, no sentido de desburocratizar, né? A família ainda vai continuar tendo que ir lá no serviço funerário, vai ter que continuar tendo esse atendimento presencial, mas a gente está pensando em formas de deixar isso mais rápido e mais simples, no sentido de integração. Então, a gente tem trabalhado no sentido de desenvolver um novo fluxo para que as informações fiquem integradas, né? Aquilo que o hospital ele dá a entrada lá, nós vamos conseguir ver e importar, e aquilo que a gente dá continuidade, a funerária vai conseguir ver e importar, e o cemitério, os cartórios, assim por diante. Então, existe hoje um projeto de integração, né, de sistemas para que esse processo fique mais rápido, né? A família não precise dar as mesmas declarações em lugares diferentes, né? Então, ela faz todo um preenchimento de ficha no hospital, vai lá, faz todo um preenchimento de ficha conosco, e daí na funerária a mesma coisa, no cemitério a mesma coisa. Então, a nossa ideia é que ele não precise fazer isso, né? Que aquela informação inicial do hospital seja aproveitada em todos os momentos ali. Entendi. Perfeito. Legal. E quando uma pessoa falece e a família não vem reconhecer e a pessoa não é reconhecida, o corpo não é retirado, como que funciona esse processo? Queria entender o passo a passo, o que é feito com o corpo, né? Os corpos não reclamados, né? Isso. Corpo não reclamado, quando ele é de origem violenta, foi um homicídio, alguém que o ML recolheu, né? O ML vai lá, vai declarar, vai fazer o registro do óbito, vai declarar para nós e a gente vai proceder com o sepultamento desse corpo. Se isso aconteceu em um hospital, é o responsável do hospital que vai fazer isso, né? Então, as instituições aí que têm o primeiro contato com o corpo, que vão trazer para nós isso. E dali para frente nós vamos continuar, né? Existe um cemitério chamado Cemitério Municipal Zona Sul, que pouquíssimas pessoas conhecem, que é um cemitério fechado, ele não tem atendimento, ele não tem uma estrutura e ele é só para esse tipo de situação, não são para corpos não reclamados. Entendi. Inclusive sou eu que organizo tudo isso, né? E tem uma grande demanda disso? Não. Não? Não. Em geral, a grande maioria dos corpos são reclamados pelas famílias. Que legal. Muito poucos não são, muito menos ainda não identificados, tá? Porque existe uma diferença do corpo que foi identificado, mas ninguém, né, foi buscar, e do corpo que não foi identificado, que ninguém sabe quem é, né? É muito pouco mesmo. Que interessante. No caso de funerais mais personalizados ou que cubram mais coisa dentro da cerimônia, como é que a gente pode saber ou garantir que aquilo que a pessoa está escolhendo de fato para deixar a cerimônia mais bonita, para deixar esse adeus, né, mais decorado, que essas escolhas não são acréscimos desnecessários ou que elas estão pagando caro demais por um serviço que não está valendo o quanto elas estão pagando. Certo. Essa pessoa, quando ela sai de lá do serviço funerário, né, ela sai com a consigna de que você vai para a funerária, qualquer problema que você tiver, por favor, nos ligue ou nos retorne, né? Então, se ela tiver qualquer, né, desconfiança, ela tem total liberdade para retornar ou para nos ligar, né? A gente manda um fiscal lá para acompanhar o atendimento ou retorna lá que a gente vai avaliar com ela aquele orçamento que foi feito e vai, né, ver com ela se aquilo é um valor abusivo ou não.
Entendi. Interessante. Tem algum suporte que o governo dá para pessoas de baixa renda que não conseguem custear, né, o básico do funeral? Como Sim, que funciona? existe. Como é um serviço de concessão, né, só essas 25 empresas que podem explorar esse serviço em Curitiba, o contrato de concessão prevê que elas têm que arcar com os custos das gratuidades, tá? Então, as mesmas 25, da mesma forma que só as 25 podem explorar, essas 25 têm que entrar com o custo da gratuidade, tem que atender essas famílias, né? Essa família, a família que não tem condições de um funeral, ela vai ter que provar isso mediante comprovação de renda, né? Tem alguns itens lá que ela precisa apresentar. Uhum. E ela conseguindo comprovar isso, ela é atendida gratuitamente. Então, da mesma forma, sorteia-se uma funerária, a funerária vai buscar o corpo, monta o velório onde a família definir, né? Monta o velório e daí leva para sepultar e o município empresta um cemitério por 3 anos para essa família, né? Então, ela vai conseguir montar o velório e sepultar. Hoje, o custo que ela tem total disso é de R$ 125, que é uma taxa do pedreiro lá do cemitério, né? E depois Interessante. desses 3 anos... Depois desses 3 anos, a família precisa retirar o corpo, né? Entendi. A gente entende que 3 anos é tempo hábil, é o tempo por lei para se abrir um túmulo, né? É um tempo hábil para a família se organizar, retirar os restos mortais e providenciar um jazigo definitivo, uma cremação. Se isto não acontecer, né, essa ossada é recolhida, vai ao ossuário municipal que é cremado. Interessante. E Entendi. como que funciona para, né, quem quer ser enterrado? Como que funciona para achar o terreno, o local, para quem, né, quer comprar antes? Como que funciona? Olha, os cemitérios municipais, eles não existem túmulos dispostos à venda, tá? Os 4 cemitérios municipais, os 5, né? Se a família quer comprar ou alugar, ela precisa verificar com cemitérios particulares ou paroquiais, tá? Ela precisa pesquisar mesmo. A gente tem uma lista de preços dos cemitérios, de alguns cemitérios, que se ele for lá, a gente fornece para ele, né? Já é um bom filtro lá, já tem bastante opção, né? Mas ele pode ir por conta em qualquer cemitério e procurar o custo de cada jazigo aí. Perfeito. Entendi. E hoje, assim, a gente sabe que existe o cemitério convencional, né? E os cemitérios verticais. A procura, o trabalho de vocês hoje tem sido voltado mais para vertical ou a quantidade, assim, ainda é mais pelo enterro tradicional, no caso? Puxa, eu acho que a gente em Curitiba, nós temos 2 cemitérios que se intitulam verticais, um em Curitiba e um em região metropolitana, né? Contra todos os outros que são tradicionais. Então, eventualmente, os tradicionais, eles têm muito mais demanda do que os verticais. Muito, muito mais. Mas Entendi. uma demanda que eu vejo que cresce exponencialmente é a cremação, né? Cremação é algo que cada vez mais as pessoas estão tendo uma abertura, estão entendendo. A quantidade de crematórios que tem em Curitiba e região aumentou significativamente. Com isso, o preço caiu muito. Então, o crematório hoje é uma opção muito viável, muito mais em conta do que adquirir um túmulo lá. E é uma coisa que vem crescendo muito. Que legal. Entendi. Legal. Bom, pra gente encerrar esse programa, passou tão rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, mas queria saber se teve algum caso, alguma coisa específica que aconteceu que marcou você ao longo dessa jornada, né, dessa trajetória sua nesse trabalho. Puxa, a gente brinca que o serviço funerário daria livros, né? É muita coisa. São muitas histórias, né? Nós lidamos com as famílias nos seus momentos mais agudos, né? Então, são muitas histórias, mas eu acho que eu não posso deixar de contar a minha. Acho que a minha é mais impactante para mim, que o meu contato com o serviço funerário, eu já era servidor público, eu trabalhava em outra secretaria, foi quando meu pai morreu. Meu pai morreu e eu fui lá fazer o que as famílias fazem. E eu fui muito bem atendido. Muito bem. Gostei demais, assim, né? Tudo que eu perguntava, o menino me respondia, não como um robô, como uma conversa que a gente está tendo aqui, né? Me explicava e me atenderam super bem, mas super bem. E eu achei aquele atendimento impressionante que eu quis trabalhar lá, né? Eu falei, não, eu vou trabalhar com esse pessoal, eles trabalham muito bem. E hoje, 11 anos e meio, mais ou menos, depois aí, né? Daí eu estou lá supervisionando as equipes e tentando fazer, assim, e me esforço o máximo para que os atendimentos sejam da forma com que me foi dado lá 15 anos atrás aí, né?
Que interessante. Que legal. É extremamente importante isso, né? Acho que é o momento de mais vulnerabilidade que alguém possa passar, então é muito importante ter uma equipe atenciosa, calma, para explicar tudo e poder dar essa orientação da melhor forma, né? Sim. Muito importante a gente ter pessoas que pensam como você, que gerenciem esse processo tão delicado, né? Eu brinco que a gente explica de quantas vezes for preciso e de quantas formas for preciso, né? A nossa ideia é que a pessoa saia de lá entendendo o que lhe é de direito, o que não é, o que é de dever, né? Quais são os preços, quais são os serviços. Ele precisa sair de lá entendendo todo o processo, né? Não importa quantas vezes a gente tenha que explicar. Ou não importa se muitas vezes um não dá conta, chama o outro para explicar, né? Ele tem que sair entendendo. Perfeito, que legal. Maravilha. Acho que é um pouquinho o que o nosso projeto está tentando fazer também, trazer um pouquinho mais às claras, né, tudo isso, tentar levar para mais pessoas para que elas também se acalmem para poder lidar com esses momentos, né, e tenham esse suporte, saibam buscar tudo isso também. Sim. Então, Renato, queria te agradecer imensamente pela presença, foi uma conversa muito importante, muito legal. Então, obrigada mesmo por ter topado, por ter conversado aqui com a gente. Certo. Renato, muito obrigado também por ter esclarecido pra gente, né, muitas das coisas, elucidado aí como que é o processo de ter que lidar com isso. E para você que está ouvindo essa reflexão de como é entender o mercado funerário e como é fundamental que a gente possa tomar decisões mais bem informado, mais consciente em um momento tão delicado que é a morte. Perfeito. O objetivo desse nosso podcast, então, é trazer essas informações, essa clareza sobre a morte, sobre o luto e sobre o mercado funerário, para que as pessoas, né, as famílias que estão lidando com isso, as pessoas que estão se preparando para lidar com isso também, possam fazer essas escolhas de forma mais calma, mais consciente e respeitosas também consigo mesmos aí nesse processo. Fique com a gente, porque embora a morte seja inevitável, como lidamos com ela é uma escolha. Obrigado.